Assim como a maioria das crianças que cresceram na favela nos anos 90 e que testemunharam o divórcio dos seus pais, eu também tive como refúgio a minha imaginação. Cresci dizendo para os meus amigos, quando ia brincar com eles, ou para mim mesmo, que eu era o Ash Ketchum da cidade de Pallet, o Goku, o Harry Potter, o Homem-Aranha. Lembro também que eu costumava continuar a fingir ser esses heróis, mesmo quando estava lavando louça correndo, assistindo Disque MTV e torcendo por duas coisas: que o Linkin Park ficasse em primeiro lugar com o Numb e que minha mãe chegasse depois de eu terminar de lavar a louça. Às vezes eu fantasiava estar em Hogwarts, mas às vezes eu tinha uma fantasia um pouco mais bad vibe. Eu imaginava um apocalipse zumbi, onde só tivessem restado vivos no continente americano inteiro, eu e mais uns 7, 8, 9 amigos. Nesse sonho, minha família e mais algumas poucas pessoas legais tinham conseguido refúgio em algum lugar em outro continente. Então, por essas bandas era mais eu, alguns amigos e muitos zumbis. O cenário pós-apocalíptico sempre foi algo atraente para mim, e eu demorei para entender o que ele tinha de atraente na minha fantasia. Era o fato de não ter que ir para a escola ou trabalhar. Viver fugindo de zumbis e caçando meu próprio alimento parecia ser mais interessante do que viver no capitalismo. E aqui estamos, iniciando a década de 20 do século 21, lidando com o fim do mundo e ainda tendo que trabalhar para pagar as contas, eu sei lá por quê. O fato é que, por estarmos diante de um cenário apocalíptico, eu resolvi voltar a dar voz para minha imaginação. E eis que surge Mundos Reversos, um programa de rádio e TV feito por um cara que se matriculou no curso de rádio e TV, sonhando em ter um programa de rádio e produzindo séries para o Netflix, e se formou um técnico que opera lives pelo Zoom e edita vídeos para pagar o aluguel e o FIES, e que, por ironia do destino, está testemunhando o fim do mundo dia após dia. Então é isso, eu sou Juliano Reverso e estou realizando meu sonho do jeito que dá. Olá, querido ouvinte, olá, querida ouvinte. Se você sintonizou no Mundos Reversos, é porque essa propaganda que eu fiz nos últimos meses chegou até você. E eu não fiz isso à toa. Eu tô há um bom tempo querendo produzir esse programa e finalmente chegou o momento de eu colocar ele no ar. Eu criei várias regras e pensei em vários roteiros para qual seria o primeiro episódio, e nenhum deles eu decidi fazer a gravação. Eu tô gravando um áudio espontâneo aqui porque eu acho que é uma coisa que funciona bem pro que eu quero fazer nesse primeiro episódio, que é testar formatos. Eu sou uma pessoa que tô há muitos anos tentando ficar famosinho na internet. Eu já tentei criar uma espécie de Porta dos Fundos antes do Porta dos Fundos em 2008. Eu tenho provas. E desde então eu venho pipocando de grupos em grupos que não publicaram nada no YouTube ou publicaram coisas que não teve mais de 15 visualizações. E eu sempre priorizei fazer outras coisas porque eu tinha medo de ficar sem trabalho, e a gente sabe o quanto é difícil viver de arte aqui no Brasil. E aí então agora finalmente eu resolvi fazer o que me dá na telha. E eu tô fazendo isso e vocês estão ouvindo. E querida ouvinte, é uma satisfação enorme poder ter você aqui me escutando nesse momento. Queria que você fechasse os olhos, se você puder, claro. Se você estiver dirigindo, só feche os olhos se você tiver uma estrada reta à sua frente e você não estiver enxergando nenhuma curva no momento. Marque bem a velocidade que você tá e a distância que você tá do carro à frente. Feche os olhos por 15 segundos comigo. 1, 2... Sinta o volante completamente firme nas suas mãos. Você tá bem atento se você vai ouvir aquele barulho, aquele tremelique que dá igual o controle do PlayStation quando você vai para a lateral da pista. Isso é importante. 8 segundos. É importante que você tenha plena consciência de que você está numa reta que não vai sofrer um acidente. 12 segundos. Como já estão chegando no final, o que eu vou dizer para você agora é que você já pode abrir os olhos. O que a gente acabou de fazer aqui foi um exercício de confiança. Você certamente titubeou, ficou com medo de sofrer um grave acidente. Te entendo. A vida me fez pensar sobre essas coisas também. Quantas vezes eu coloquei o cinto, não é mesmo? E a gente precisa entender que só vive quem se arrisca. Mas se você se arriscou seguindo as minhas orientações, fique tranquilo, que a sua morte é minha culpa. E como você não morreu e continua me ouvindo, ninguém tem culpa nessa história.
Você pode estar pensando, mas será que alguém que fez esse exercício agora bateu o carro e morreu de verdade e você tá brincando com isso? Olha, também não tinha parado pra pensar sobre isso. Mas a gente pode mudar de assunto. Esse programa, ele é a minha ousadia. É a minha tentativa de conversar com pessoas sem conhecê-las e poder interagir e pensar em coisas que a gente pode fazer junto. É um programa de rádio. E você pode me dizer, meu Deus, olha só, ele tá imitando a Laurinha Lero. Na verdade, eu e a Laurinha Lero estamos imitando o Eli Correia e todos os outros grandes radialistas que passaram por esse país. Mas, se talvez você faça parte do grupo de pessoas que não fechou os olhos, e infelizmente sabemos que a gente convive com pessoas que não fazem o que um locutor pede para ser feito durante um programa de rádio ou TV, fique tranquilo, fique tranquila, que a minha parte pelo menos eu faço. Eu vou dizer aqui para vocês um pouquinho do que vai ser o Mundos Reversos para quem ainda não entendeu. É um programa de rádio e TV, com quadros. O quadro principal vai ser as entrevistas. Essas entrevistas não necessariamente vão ser feitas com pessoas que são autoridade em algum assunto ou que são famosas. Pura e simplesmente por uma questão de produção. Infelizmente não temos um orçamento que nos permita conversar com pessoas que são autoridade ou famosas. Mas a gente faz limonada com limões, não é mesmo? Para as pessoas que estão interessadas em histórias de pessoas anônimas, esse é o lugar. Aqui você vai conhecer mundos reversos contados por pessoas não conhecidas. Pessoas que você talvez não conheça, pessoas que talvez você conheça, dependendo se você é muito próximo de mim ou não. E você vai saber um pouco mais sobre elas dentro das perguntas que eu vou fazer para elas. Simples assim, como qualquer outra entrevista, não tem nada demais. Só são pessoas que talvez não estariam no Mano a Mano ou no Podpah, por exemplo. Ou talvez sim, quem sabe. Ou talvez eu um dia estarei lá. Ou talvez você que está me ouvindo, já parou para pensar nisso? Nada é impossível. Mas vamos à realidade. É muito difícil que eu, você ou quem foi convidado para o Mundos Reversos vá para o Mano a Mano ou para o Podpah ou para qualquer outro podcast da primeira divisão. Aqui na série C dos podcasts, a gente conversa com pessoas que é gente como a gente. Gente que não vai aparecer em outro lugar, a não ser nesse canal e nesse como é que chama alguma coisa do Spotify? Nesse canal do Spotify? Nessa conta do Spotify. Ou do veículo de sua preferência. Então as pessoas concederam as entrevistas para mim cientes de que poucas pessoas iriam ouvir ou assistir essa entrevista. Apesar disso, a maioria delas vieram com uma justificativa para mim. Mas Juliano, minha vida é meio sem graça, eu não tenho uma história para contar, ou então não tenho nada demais para dizer. Provavelmente a pessoa não queria ter o trabalho de conversar comigo por 1 hora e ficou sem graça de falar isso. Mas eu prefiro pensar que não, prefiro pensar que ela realmente não se sentia interessante o suficiente. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês nesse primeiro episódio. Então, como esse é o primeiro episódio do programa, eu preferi não trazer nenhum convidado para bater um papo com vocês sobre o que é o programa. O Mundos Reversos tem essa influência de muita coisa que passou pela minha vida desde quando eu queria ser um produtor audiovisual, ainda quando eu era adolescente. Eu não sabia muito bem como era possível fazer esse tipo de coisa. Eu lembro quando eu tive acesso a uma câmera Cybershot, eu e um grupo de amigos, a gente criou um grupo chamado Grupo Bumbaê, onde a gente fazia uma espécie de porta dos fundos mesmo. A gente... na verdade, isso foi em 2008, acho que muitas pessoas fizeram esse tipo de coisa, né? Foi um fenômeno que veio junto com a internet. Jovens sem ter o que fazer, fazendo coisas idiotas na rua para ganhar atenção na internet. Isso se expandiu tanto que a gente chegou ao Bolsonaro na presidência e muita coisa mudou de lá para cá. Me formei em rádio e TV e comecei a atuar no audiovisual. No audiovisual eu descobri que existe uma coisa chamada luta de classes. Na verdade foi um caminho paralelo, eu comecei a militar depois das jornadas de junho de 2013. Para quem tem a minha idade ou próximo da minha idade vai lembrar muito bem dessa época. Quem é mais novo eu acho que nem tá ouvindo esse programa. E quem é mais velho vai lembrar melhor ainda, a menos que seja muito mais velho. Em 2013 eu tinha 22 anos e eu fui, como muita gente, eu fui tragado para as ruas por conta das manifestações.
E eu nem sabia muito bem o que eu queria ali, mas eu já tinha algum pouco de noção de justiça social. Eu nem vou chamar de luta de classe, eu não tinha noção do que era luta de classe. Mas eu tinha um incômodo muito grande em relação a desigualdades mesmo, coisas que eu via que não fazia sentido. Tanto na minha vida, de coisas que eu não tinha acesso, quanto de pessoas ao meu redor que tinha menos acesso ainda. E de alguma forma eu sabia que tinha gente que tinha acesso a coisas que eu nem sabia que existia. Então eu virei um jovem militante e comecei a usar do audiovisual, que era o que eu estava estudando na faculdade, como um meio de me firmar na esquerda, de alguma forma conciliar trabalho com militância. E esse é um assunto que dá muito pano para manga. Eu posso falar sobre isso numa outra oportunidade, porque é muito complexo você relacionar as coisas que você acredita por ideais de um mundo melhor com a sua profissão e o seu trabalho do dia a dia. Por mais que a gente não queira se alienar no trabalho, a gente queira fazer algo que a gente gosta, que a gente tem algum envolvimento, a gente não pode esquecer que a gente está dentro do sistema capitalista, então, a menos que a gente tenha um pacto muito forte sobre como a gente vai estabelecer nossas relações de trabalho, a gente vai ser explorado. E isso não tem lado de esquerda ou direita, isso vai acontecer em tudo. Queridos ouvintes, a questão é: por que esse programa se chama Mundos Reversos? Porque eu acredito, eu aprendi recentemente, estou aprendendo recentemente, que não existe só um mundo. Existem mundos. Dentro do planeta Terra, existem diversos mundos completamente diferentes uns dos outros. Ah, mas então você está querendo negar a existência de certas coisas? Ou afirmar a existência de certas coisas? Não foi isso que eu disse. O que eu quero dizer com isso é que, além da realidade oficial e que a gente comunga através da internet ou das relações que a gente tem sociais estabelecidas em larga escala, então, governos, conflitos geopolíticos, disputa de poder, todas essas coisas que envolvem a política e que compõem de alguma forma a realidade que a gente comunga, que a gente tem em comum, todas essas coisas não são as únicas coisas que existem no mundo. E eu demorei muito para perceber isso. Mas afinal de contas, por que o programa se chama Mundos Reversos? Essa pode ser uma pergunta que você pode fazer. E é uma pergunta que eu me fiz até eu chegar à conclusão de por que deveria ser esse nome. Desde 2013, quando eu passei a ser militante e atuar na área do audiovisual, eu trabalho com política. E a política é um assunto que interessa a todo mundo, e mesmo que você não se interesse. E porque influencia em tudo que a gente faz na vida, o quanto a gente paga pelas coisas que a gente consome, as regras que a gente tem ou não que seguir, como as coisas funcionam ao nosso redor, como as cidades são feitas, o alimento que chega na nossa mesa, tudo isso passa pela política. Então esse é um assunto que não tem como a gente ignorar. E provavelmente, se você está me ouvindo esse programa, é porque você é um amigo ou uma amiga minha. E provavelmente a gente se tornou amigo ou amiga através da política, porque o maior número de pessoas que eu conheço hoje, eu conheci por conta da militância de esquerda. E nos últimos anos, eu e acho que imagino muitos daqui que estão ouvindo o programa também, tivemos acesso a alguns pensamentos que estão ajudando a gente a repensar algumas coisas em relação à vida. Eu falo isso por mim, eu mudo com uma certa constância alguns comportamentos e acho que minha última grande mudança veio através dessas influências que eu vou trazer aqui agora. Eu vou trazer muitas influências que eu tenho aqui, né, no programa, porque eu gosto de compartilhar as coisas que me fazem bem, acho que é uma coisa que todo mundo costuma fazer, mas eu queria trazer 3 aqui em especial que foram fundamentais para eu decidir fazer esse programa. Uma eu acho que é muito óbvia para quem me conhece, que é o álbum Amarelo do Emicida. A gente em 2019 estava entrando num momento muito difícil da vida, já mesmo antes da pandemia, e por conta da eleição do Bolsonaro e a crise, muita coisa, né, muita notícia ruim, cada vez mais notícia ruim
aparecendo diante dos nossos olhos, muita informação através da internet. E o Emicida, ele vem com uma proposta muito interessante de acalmar, silenciar, aquietar um pouco e entender e resgatar o motivo pelo qual a gente luta. E é uma coisa que eu fui muito afetado consumindo, né, assim, ouvindo o Amarelo muitas e muitas vezes. A atmosfera que ele tenta trazer das pequenas alegrias da vida adulta, da reconexão com uma religiosidade independente de religião, né? Uma espiritualidade independente de religião, do cuidado com as plantas, com as coisas ao seu redor, de observar a ordem natural das coisas, de que a merendeira chega na escola antes do sol nascer e essas coisas vão compondo o nosso dia a dia. Essa atmosfera me fez pensar muito sobre a minha infância, sobre as coisas que me motivaram a chegar onde eu cheguei, né? Assim, as alegrias mesmo que eu tive e tenho na vida, no dia a dia, e entender que são por essas coisas que eu virei militante de esquerda. Talvez a gente, enquanto militante, tenha essa dificuldade por estar sendo consumido diariamente pelo fluxo enorme de notícias e coisas que acontecem ao nosso redor, e estímulos e notificações e tudo mais. Talvez a gente, às vezes, acabe esquecendo pelo que a gente está lutando. E o Amarelo me fez pensar sobre isso, pelo que eu estou lutando. Eu estou lutando pela qualidade de vida, que ela seja igual para todas as pessoas e que a gente possa desfrutar delas, né? Não faz sentido a gente lutar por algo que a gente não está tendo acesso. Aliás, não faz sentido que a nossa luta seja mais um componente que nos afaste daquilo pelo qual a gente luta. Eu luto por um estilo de vida menos predatório com a natureza, em mais harmonia com as pessoas ao meu redor, e que a gente tenha acesso a alimento e a direitos, e que a gente tenha acesso a direitos iguais e que todas as pessoas sejam respeitadas pelo simples fato de elas existirem. E isso também impacta na relação de trabalho e em várias questões, que eu vou trazer muito aqui no programa nos próximos episódios. E através do Amarelo e também não só do Amarelo, mas de referências de outros amigos, e bem no início da pandemia, eu também tive acesso a outras duas coisas que compõem, acho que a ideia central do Mundos Reversos. Um é esse livro aqui, O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, que é uma das pessoas mais incríveis assim que eu conheci na internet nos últimos anos, pelas coisas os estudos que ele traz, né, e a forma como ele aborda esses estudos. Aqui nesse livro, eu nem terminei de ler ele, na verdade, eu estou quase terminando, mas ele faz como eu poderia dizer? Ele traz de várias perspectivas estudos sobre o sonho. Tanto estudos de neurociência, de observar como os neurônios se comportam, né, quando a gente está num estado de sono, até uma pesquisa histórica mesmo, de como os sonhos influenciam na formação das grandes civilizações, inclusive a nossa. E uma provocação que ele faz é de que, até onde se sabe, a civilização ocidental, que influencia todo o nosso estilo de vida aqui na América do Sul e no Brasil, até onde se sabe, é a primeira que não coloca o sonho como algo relevante. Em algum momento, o sonho passou a ser uma questão apenas de psicanálise, que não é pouco, mas é insuficiente, porque os sonhos, até então, nas outras sociedades, influenciava governos e exércitos e decisões fundamentais na vida de muita gente. E aí passa a virar uma coisa individual, a ser tratado como um caso médico e de uma medicina que naquela época também era vista como algo inferior, né? A psicologia. Hoje ela está bombando um pouco mais, mas então naquela época não era assim que se via a psicologia, se via com bastante desconfiança, e era na mão dela que os poderosos da época colocaram
os nossos sonhos, né? E então ele faz essa provocação de que a gente precisa sonhar possibilidades diferentes para a construção de um mundo melhor. E esse sonho, no sentido metafórico, de um sonho que a gente sonha junto, sonhos de um futuro melhor, passa pelo exercício de sonhar quando a gente sonha à noite, mesmo dormindo. A gente tem muita dificuldade de criar coisas novas quando a gente não sonha, porque o sonho, como ele fala no livro, é um oráculo probabilístico. Do que eu entendi, funciona mais ou menos assim. Vamos supor que a gente está na época das cavernas. E na época das cavernas a gente tem o predador de quem a gente foge e a presa que a gente vai atrás, porque os Homo sapiens da época das cavernas consumia carne, né, de pequenos animais e fugia de grandes predadores. O sonho naquela época tinha a função de criar uma simulação para a gente levar em conta o que aconteceria se um predador nos pegasse, ou se a gente, como a gente faria para pegar uma presa ou um alimento, uma planta, alguma coisa. E aí, com base no como a gente se comporta no sonho, a gente tentava prever o que podia se fazer acordado. Então, por isso que é um oráculo probabilístico. Ele dá as probabilidades do que pode acontecer para que a gente se proteja e para que a gente defina um plano melhor para ir atrás do nosso alimento ou do nosso lugar de segurança, o que for. E isso foi evoluindo conforme a gente foi evoluindo como sociedade. Então, hoje, por exemplo, o sonho pode fazer a gente jogar no bicho, pode fazer a gente evitar fazer uma viagem, pode fazer a gente pensar sobre um ente querido que faleceu, ou pode fazer a gente lembrar de uma pessoa e entrar em contato com ela, seja por qual motivo for. Então, o sonho tem essa função social que a gente está ignorando. E graças a ter acesso a esse livro, eu estou tentando parar de ignorar. E, por último, uma grande influência também é um outro livro, na verdade é uma pessoa por trás desse livro, né, que é o Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu não sei se exatamente nesse livro dele, eu peguei esse como exemplo, mas ele tem 3 livrinhos desses que saiu pela Companhia das Letras. Eu tô mostrando aqui no vídeo, tá, gente? Pra quem tá ouvindo pelo Spotify, mas eu vou deixar aqui tudo nos links para vocês acessarem. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, da Companhia das Letras, e o Oráculo da Noite, História e a Ciência do Sonho, Siddhartha Ribeiro, também da Companhia das Letras. Nesse livro do Krenak, eu não sei se é no livro, na verdade, porque eu também ouvi muitas lives, assisti muitas lives dele durante a pandemia, e de uma forma geral, a mensagem que eu entendi que ele passou nas falas dele, no livro, sobre pensar mesmo mundos reversos, mundos diferentes, assim. Ele usa uma palavra que eu aprendi há pouco tempo, que é cosmovisão, que basicamente é cosmo de universo, né, e visão, né, uma visão dentro de um universo. Então, existem as várias etnias indígenas no Brasil, existem as várias nacionalidades pelo mundo, os idiomas que a gente fala, as diferenças culturais e climáticas. Então, essa ideia de uma globalização através da internet, onde todo mundo vai ter acesso a tudo de qualquer lugar, da China para o Iraque, para o Chile, Brasil e, sei lá, Eslovênia e Itália e Rússia, e todo mundo se conectar e virar uma grande comunidade, isso tem uma maquiagem de algo bom, mas isso é muito perigoso quando você pensa em tornar todas essas pessoas iguais. Elas devem ter direitos iguais, mas elas devem também ter o direito de exercer suas diferenças entre si, sabe? Diferenças culturais, sem hierarquizar qual é melhor, qual é pior, e qual tá certo e qual tá errada. E cada uma dessas tão diferentes formas de cultivar a vida aqui na Terra
faz a gente criar histórias completamente diferentes, que têm pontos em comum, mas que servem para civilizações diferentes resolverem seus problemas de acordo com as suas necessidades. Então, um Yanomami na Amazônia vai ter uma história sobre a fundação a origem da humanidade de acordo com as coisas que eles têm de influências ao redor deles lá. Os Krenak em Minas Gerais vai ter uma história de criação do universo também, baseado nas questões territoriais que eles têm ali. Um judeu da região lá do Oriente Médio, há milhares de anos atrás, concebeu a sua ideia de criação do universo, também baseado nas referências que eles tinham lá. E tudo isso, nenhuma dessas verdades são mais certas ou mais erradas que outras. A gente tem também a ciência como mais uma forma de enxergar as coisas, que nos ajuda a balizar algumas coisas e deixar elas mais fáceis da gente entender. Mas a ciência não é dona da verdade absoluta sobre o universo, nem a Igreja Católica, nem o Candomblé, nem alguma etnia indígena. Na verdade, a gente tem a verdade do todo nessas pequenas partes, assim, sabe? É o que eu imagino, né? Assim, que a gente compõe a história do planeta Terra dentro de cada fragmento de histórias que a gente cria e constrói, e acompanha e estuda nas nossas civilizações variadas. Então, isso faz a gente pensar em respeitar a diferença que a gente tem de grupos para grupos. Então, não é porque o meu grupo pensa de um jeito e tem uma religião específica que ele tem que ser superior a outro. Isso, para mim, é uma ideia muito fundamental do Mundos Reversos. E quando eu pensei esse programa, eu pensei em realizar o meu sonho de ser um radialista, de ser um produtor de conteúdo audiovisual. E que mensagem eu poderia trazer para as pessoas? Eu acho que é essa mensagem, de que existe milhares de formas da gente viver e da gente se relacionar com as coisas ao nosso redor. Nenhuma delas é mais certa ou mais errada. Todas elas são particulares nas suas especificidades e todas elas têm em comum o fato da gente estar vivo. Só o fato da gente estar vivo já tem muita coisa em comum que a gente tem. Porque se a gente parar para pensar, a gente podia ter nascido em qualquer espécie de animal, a gente poderia estar em qualquer planeta, para quem acredita em vida em outros planetas. Mas quem está aqui com a gente aqui na Terra já tem tudo isso em comum. A gente respira o mesmo ar, a gente acessa o mesmo oceano, por mais que são mais de um oceano, mas é a mesma água do mar. A gente precisa de água, a gente precisa de alimento, a gente precisa se relacionar com outras pessoas. E tem muita coisa que nos coloca em pé de igualdade. E as nossas diferenças são o que traz as riquezas e as histórias que a gente pode conhecer diferente de um do outro. Já que existe a internet e a gente está nela e a gente tem acesso a coisas diferentes, eu acho que a gente pode começar a se orientar, a conhecer formas diferentes de viver a vida e aprender com elas e não julgar qual que é melhor e qual que é pior. Por isso que eu quero entrevistar as pessoas mais diferentes entre si nesse programa e quero estar e viver e ouvir e falar sobre as histórias mais diferentes entre si, porque de alguma forma a gente vai encontrar pontos em comum. Então, Mundos Reversos é isso, é uma ideia da gente, é um exercício que eu estou fazendo para mim mesmo e dividindo com vocês, de imaginar e de ouvir histórias, para a gente poder enxergar que o que está acontecendo na política hoje no Brasil e no mundo não é a única forma de ser humano e de se viver em sociedade que existe. Não dá para a gente aceitar um governo como o do Bolsonaro e com a ilusão de que essa é a única possibilidade que a gente tem na mão. A gente tem muita dificuldade, sim, a gente vai ter muita luta, a gente vai ter muito desafio e não tem como a gente negar o que está acontecendo. Isso aqui não é um jeito da gente ignorar o que está acontecendo, pelo contrário, não ignorar as outras coisas que também estão acontecendo no Brasil e no mundo.
apesar da pandemia, apesar do fascismo, apesar das crises todas e da fome que voltou no país, existem muitas histórias por trás dos números de estatísticas que a gente vê todos os dias. Existem histórias, existem vidas, existem sensações, sentimentos, informações, histórias que compõem tudo isso que a gente chama de planeta, de mundo, né? E onde a gente vive. Então, querido ouvinte, querida ouvinte, esse primeiro episódio eu não quis trazer nenhum convidado para poder ter essa conversa com vocês, para poder explicar um pouco o que a gente vai fazer aqui, né, a partir de agora. E é isso. Se você quiser entrar em contato para poder contar um pouco da sua história, falar um pouco sobre algum assunto que você queira tratar aqui no programa, é só entrar em contato pelo Telegram no t.me/Juliano Reverso, t.me/Juliano Reverso. Conta a sua história, faz sua pergunta, faz sua provocação, sua inquietação, de preferência por áudio. Se quiser fazer por escrito, pode fazer também, mas eu posso não ler, mas posso ler também. Alguém pode se perguntar, então esse é um programa de política, esse é um programa de humor, qual é o tom desse programa? Eu também não sei, a gente vai descobrir no processo. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu tenho muita vontade de ficar na frente das câmeras fazendo isso que eu estou fazendo agora. Então eu estou nesse processo de entender como é que eu vou conversar com vocês e com o tempo a gente vai descobrir. É só o que eu posso dizer agora. Beleza? Quem sabe eu não encontro um curso de teatro gratuito para fazer e se vocês souberem um para indicar, eu tô aceitando. Salve, moleque doido, firmeza? ET Bilu aqui na voz. Tava zapeando aqui no YouTube, pausei a nave ali do lado, parei pra descansar. Aí eu vi seu programa. Pô, firmeza essa ideia sua aí, hein? Da hora mesmo. Aí, tá precisando de alguém aí pra contribuir aí? Eu tenho umas indicações, eu mesmo posso fazer uns bagulho aí se for conveniente, tá ligado? Liga nós aí, já tô deixando esse primeiro salve aí pra você. Fica aí o meu contato, se precisar de um apoio aí, tamo junto na logística, nos corre, tamo aí também. Precisar de fazer um barato aí pra você transportar alguma coisa que você precise, liga nós. Salvou meu contato? Então firmão, qualquer dia eu apareço aí, troca uma ideia, pô, achei da hora essa sua ideia aí, quero somar, vamos fazer dinheiro, caralho, vamos ficar rico nessa porra, tamo junto. Satisfação é enorme, um beijo pra quem tá ouvindo. Mãe, te amo. Mundos Reversos é um programa idealizado por mim, Juliano Reverso. Esse episódio teve roteiro, produção, apresentação e edição também feitos por mim, Juliano Reverso. Uma realização, a Toca Cooperativa Audiovisual.